Apocalipse capítulo 19, a partir do versos de número 11. Nos dias passados nós tratamos sobre estado intermediário, o arrebatamento da igreja. Ontem nós falamos sobre tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Hoje iremos tratar do assunto período tribulacional, a divisão do livro do Apocalipse, Deus no controle das nações, uma escatologia em Daniel e a segunda vinda de Cristo. Se assim der tempo, nós iremos falar um pouco sobre o período milenar, Gog e Magog, juízo final, novos céus e nova terra. Apocalipse capítulo 19, a partir do versos 11, e eu já quero agradecer a Deus outra vez mais por essa oportunidade. Para mim é um privilégio, uma honra poder estar nessa conferência escatológica, nessa igreja tão relevante, presidida pelo pastor-presidente, pastor João Gonçalves, a sua esposa, a irmã Eliude. Deus abençoe pelo carinho, ao pastor César, pelo carinho de ter cuidado de mim também esses 3 dias. Deus abençoe aos demais pastores e obreiros que aqui estão, que Deus continue abençoando os vossos ministérios, a essa igreja, em nome de Jesus. Versos 11, diz o texto bíblico: E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Olhem para cá, por gentileza. Quando nós lemos Salmos 45, versos 8, diz que muitas são as suas vestes. E se você analisar o contexto, está falando daquele que foi ungido com óleo de alegria. Isso é corroborado em Hebreus, está falando de Cristo. E ele tem algumas vestes e tem 3 perfumes: aloés, mirra e acácia. Quais são as suas vestes? Na segunda vinda ele poderia vir com aquela de gala do Monte da Transfiguração, ou quem sabe aquela de glória da ilha de Pátimos, quem sabe aquelas vestes de linho do Filho do Homem de Daniel 7. Mas ele decidiu vir com a veste salpicada de sangue, só para lembrar que ele é aquele que foi morto e está vivo. E o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos dos céus. E aqui não pode ser anjos, porque eles têm vestes de linho fino, branco e puro. Estas vestes são as mesmas da igreja nas bodas do Cordeiro da esposa. Ou seja, depois das bodas ela vem com ele na segunda vinda. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando diz que ele é Rei dos Reis e que ele regerá com vara de ferro, nós estamos falando de um rei prometido. Quando Jacó abençoou os filhos em Gênesis 49, versos 10, já havia predito pela boca de Jacó que de Judá viria aquele que teria o cetro da justiça, ou seja, de onde viria o rei. Nós vamos ter o profeta Natã no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 13 a seguir, profetizando para Davi que da casa de Davi viria um trono eterno, um rei eterno. Quando Maria, ela recebe a visita de Gabriel, Gabriel dissera que ela iria gerar, e que do ventre dela nasceria Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Porém, Gabriel descreve que este é o rei prometido de um trono eterno da casa de Davi. Então Jesus Cristo, ele é o rei. Porém ele traz um reino
físico, literal, terreno. A primeira mensagem de João Batista é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de Jesus é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem dos 70: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem dos 12: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porém, os judeus rejeitaram o reino. Isso é perceptível quando Jesus, em sua última semana, ele cumpre a profecia de Zacarias capítulo 9, versos 9. Ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Ali ele é aclamado rei, Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. Porém, na segunda-feira ele está no templo expulsando os cambistas. E quando ele sai do templo, ele avista uma figueira. Ele procura frutos, mas encontra folhas. Permita-me abrir um parênteses. A figueira retrata a nação de Israel. Ele procura frutos, mas ela só tem folhas. Mas há um personagem bíblico que Deus procurou ele no jardim. O que Deus procurava quando perguntava: onde estás? Procurava frutos dignos de arrependimento, mas encontrou só folhas. Porém, ele amaldiçoou a figueira. E Jesus, saindo, ele conta uma parábola. O rei tem um banquete, e o rei pediu aos servos para convidar aqueles que estavam na lista para o grande banquete. Os servos saíram, mas aqueles que estavam na lista rejeitaram o convite do rei, maltrataram os servos, espancaram outros. Permita-me parafrasear. Os servos voltaram e disseram: ó rei, está tudo pronto o banquete, porém aqueles que estavam na lista rejeitaram o convite. O rei disse: e agora? Faz o seguinte, passa ali em Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, vai no boteco, na boca do tráfico de drogas, na esquina da prostituição. Faça o convite para eles, para aqueles que não estavam na lista. E não é que nós aceitamos, e estamos na mesa do banquete do rei. Se você não entendeu, eu explico melhor. Nós estamos sentados na mesa da graça, no banquete do grande rei. Tu não estava na lista, mas pela graça estamos sentados nela, participantes do banquete do rei. Aí o rei diz, na verdade quem diz é Jesus, o grande rei: muitos são chamados, os que estavam na lista, mas quem são os escolhidos? Os que aceitaram o convite. Israel rejeitou o convite. Então o reino foi protelado, mas este reino virá. Lembro quando Daniel é levado no ano 606 a.C. pelos caldeus para a Babilônia. Ele, juntamente com seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias. Daniel está inserido dentro do palácio babilônico. Mudaram as suas vestes e tentaram mudar o seu cardápio. Daniel, ele não come carne no palácio. E permita-me, tem muita gente equivocada dizendo que está fazendo o jejum de Daniel de legumes. Não existe esse jejum. Daniel só comeu legumes e rejeitou carne não por conta de jejum nenhum. É porque as carnes eram oferecidas a deuses babilônicos. Então ele rejeita o cardápio da carne, e há uma preocupação de Aspenaz. Esse jovem pode até morrer 10 dias depois. Quando você não come da mesa de Babilônia, mas é sustentado por aquilo que Deus nos oferece.
Ele revigora as suas forças. Só que diz o texto que depois disso, de 10 dias, Deus deu a Daniel. A fidelidade de Daniel faz com que Deus dê a ele sonhos, revelações, a ciência, porque alguém vai sonhar. Nabucodonosor, ele sonha, mas diferente de Faraó. Faraó, ele sonha, conta o sonho e pede para interpretar. Nabucodonosor, ele sonha, não conta o sonho. Ele pede que revele e depois interprete. Arioque, chefe da guarda, passaram um pregão em Babilônia procurando mago, astrólogo e adivinho para revelar e interpretar o sonho. Ninguém consegue. Há um decreto, uma sentença de morte. Porém, quando Arioque vai até o quarto de Daniel, ele ora 3 vezes ao dia. Por gentileza, não dê glória. Não dê glória. Ele só faz a lição de casa. Todo judeu ora 3 vezes ao dia. Os muçulmanos rezam 5. Não me pergunte como isso funciona. Paulo disse que eu e você é sem cessar. Só que ele está orando com as janelas abertas rumo a Jerusalém. Teologicamente, todo judeu acreditava que Deus só habitava dentro do templo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mais vale um dia no átrio. Ele nem está falando do lugar santo e nem do Santíssimo. Mais vale um dia no átrio do que 1000 lá fora. Ou seja, se Deus só habita dentro do templo, eu estou em Babilônia, mas estou com as janelas abertas buscando Deus em Jerusalém. Eu estou em Maracanaú, mas estou buscando Deus em Jerusalém. Deus deu a Daniel a revelação. Abra um parênteses, para a igreja de Cristo há dons disponíveis. Buscai com zelo os melhores dons, e o Espírito Santo reparte a cada um como Ele quer. Sabedoria, ciência da palavra, discernimento de espírito, profecia, variedades de língua, interpretação de línguas, fé sobrenatural, curas, sinais e maravilhas, disponíveis à igreja. Mas Deus deu a Daniel a revelação. Ele comparece diante do rei e dissera: ó rei Nabucodonosor, tu sonhou com uma estátua. A cabeça da estátua é de ouro, o peito e os braços de prata, ventre e quadril bronze, pernas de ferro. O ouro é Babilônia, mas vai ser vencido por um reinado inferior, que é a prata dos medo-persas, Ciro e Dário. Porém, os persas serão vencidos pelo bronze, o quadril e o ventre de Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, Grécia. Mas chegará o tempo em que o ferro, as pernas, Roma, irá dominar o mundo. Observe que nós estamos falando de 4 reinos: Babilônia, os medo-persas, os gregos e Roma. Só que Daniel, nessa revelação, ele diz: e em seu sonho eu também vi uma pedra. E esta pedra vem sem auxílio de mãos, e ela colide com os pés da estátua. A Babilônia passou, hoje é o Iraque. Os medo-persas passaram, hoje é o Irã. A Grécia permanece cambaleando na história, porque Alexandre o Grande reconheceu quem era o único Deus verdadeiro. Outro dia eu conto essa história. Aquela Roma não existe mais. No século V ela cai. Mas os pés é que no início do período tribulacional, blocos de nações representados pelos pés da estátua, que vem do antigo Império Romano revivido, provavelmente a Europa. É dali que vai surgir a figura do anticristo. Ou seja, são reinos, blocos de nações, que em Daniel capítulo 7 é Daniel que tem a revelação, já não mais Nabucodonosor. E ele vê um leão, Babilônia, ele vê um urso, os medos e os persas,
Ele vê um leopardo com asas, Alexandre o Grande. Ele vê um quarto animal terrível, um monstro que não existe na fauna. Porém este tem 10 chifres, que representam os 10 dedos da estátua dos pés. E de lá surge um chifre pequeno, que sobressai sobre 3, que é o anticristo. Logo, quando a pedra vem, ela colide com a estátua se rompe, desmorona e cai ao chão. A pergunta essa noite é, senhores, quem é a pedra? Sobre esta pedra, sobre esta pedra, sobre esta pedra, eu sou movido à glória a Deus, mas até você dá glória. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. 1 Coríntios capítulo de número 10, palavras do apóstolo Paulo: assim como eles quem? Os hebreus. Paulo vai fazer uma analogia, a caminhada dos hebreus da fé com a nossa caminhada, e nessa analogia Paulo vai dizer que assim como eles deixaram o Egito, foram batizados nas águas do Mar Vermelho, batizados na nuvem, nós também deixamos o Egito. Quando? Quando o sangue do Cordeiro desceu. Por causa do aleluia aqui atrás eu vou explicar. Se não tem sangue do Cordeiro, tu ainda é escravo. Se não tem sangue do Cordeiro, ninguém está cantando do outro lado. Se não tem sangue do Cordeiro, não tem êxodo. Através do sangue do Cordeiro deixamos o Egito. E tu foi batizado nas águas do Mar Vermelho? Não, batizado nas águas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem crente aqui que também foi batizado na coluna de fogo. Só que Paulo diz, e eles, os hebreus, bebiam, mas antes comiam de uma comida espiritual. Que comida é esta? Maná. O hebreu abria a tenda, tem maná. E eles perguntaram para Moisés: o que é isto? Está na nossa tradução, mas a palavra hebraica não é o que é isto, é manhu. Manhu em hebraico, hu é um pronome pessoal. Eles perguntaram: quem é ele? Sabe que Moisés respondeu? Hu ha lechem, ele é o pão. Se fosse eu no deserto, permita-me confessar a minha fraqueza, não escandalize, eu iria pegar uns 7 ou 8 maná, não ia pegar mais porque não ia caber na mão, ia levar para dentro da minha tenda, vai que amanhã não tem. Como Deus sabe o coração do hebreu e o coração fraco deste, Deus disse: se guardar na tenda eu faço apodrecer. Aleluia, tu vai dar agora. Por que o de amanhã, se você guardar, ele faz apodrecer? Porque ele sabe que se você guardar e tiver o de amanhã, amanhã tu nem vem aqui para me buscar. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas o Espírito Santo move para dizer. Sabe por que não sobra? Porque se sobrar tu não me busca, se sobrar tu não vem. Então o de hoje eu vou prover, e o de amanhã só me buscar, eu vou prover. E o de sexta eu vou prover, e o de segunda eu vou prover. Me busca. Estou ensinando você a ser dependente no deserto. E Jesus gostou da ideia e ensinou a gente a orar. O pão nosso de amanhã, o pão nosso de cada dia, o de hoje ele provê, o de amanhã ele provê. Mas é sobre isso que eu quero falar. A pergunta é: quem é a pedra? 1 Coríntios capítulo 10, versos 4, palavras de Paulo: e eles bebiam de uma bebida espiritual de uma pedra. E Paulo diz: a pedra era Cristo.
Sabe o que eu aprendo na visão de Daniel, na revelação da estátua? Babilônia passa, os medo-persas passam, Grécia vai passar, Roma passa. Se tu não entendeu, eu explico melhor. Alemanha passa, Estados Unidos passa, Luiz Inácio Lula da Silva passa, Bolsonaro passa, deputado passa, pastor presidente passa, mas o reino eterno da pedra permanece eternamente. Reinos humanos passam, mas o reino eterno que vem permanece para sempre. Após o arrebatamento da igreja, a terra passará por um período tribulacional. Na estátua de Nabucodonosor, a cabeça, o peito e os braços, o ventre, o quadril e as pernas, é histórico, isso passou. O que é profético são os pés. São blocos de nações dentro do período tribulacional, de onde surgirá o filho da perdição, o homem do pecado, a besta que sobe do mar. A palavra mar em Apocalipse 17, versos 15, as águas que vistes, João, são povos. A besta é um poder que emana, que emerge do meio dos povos. É o anticristo e o seu governo, que surge do meio dos blocos de nações. E o período tribulacional, ele tem propósitos, porque tudo que Deus faz tem propósitos. Quando veio a profecia de Jeremias, filho de Uquias, o sacerdote da terra de Ananote, no capítulo 25, versos 11, que o cativeiro iria durar 70 anos, alguém poderia questionar Deus e dizer: 70 anos de cativeiro, será que Deus perdeu o controle? Claro que não. Depois dos 70 anos do cativeiro, nunca mais houve idolatria em Judá até os dias de hoje. Tudo o que Deus faz tem propósitos, ainda que nós não compreendamos a mente de Deus. O primeiro propósito do período tribulacional é preparar Israel para encontrar com Deus. Não cometa o equívoco de colocar tema de congresso Amós 4,12, prepara-te a Israel para encontrar com Deus, e tentar forçar a igreja como Israel. Como eu disse, igreja é igreja, Israel é Israel. É por isso que há igrejas dizendo que nós somos o novo Israel, e dizendo em púlpito: o levita está com oportunidade. Que levita? E por acaso ele tem sangue da tribo de Levi? E ainda põe no Instagram o nome dele: levita fulano de tal. Tu é dessa tribo, é? Tem igreja que tu entra, tem arca, chofar para tocar a campanha, candeeiro. Você está entrando numa sinagoga, ou você está como os Gálatas, voltando para os rudimentos da lei do judaísmo. Aqui não tem candeeiro, mas tem o Espírito Santo. Aqui não tem arca, mas tem a presença da arca encarnada, Jesus. Aqui não tem mesa dos pães da preposição, mas tem o pão vivo, a palavra de Deus. O propósito do período tribulacional é preparar Israel para encontrar com Deus. Depois lê em casa Romanos 11. Deus não rejeita Israel. Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios se completem. Não podemos ser imaturos na fé. Qualquer bomba que cai ou míssil lá em Israel já começa nas redes sociais. Olha, o arrebatamento já está aí. Haverá sempre guerras em Israel. Quem disse foi Jesus em Lucas 21, 24. Até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada. Quando começam os tempos dos gentios? Com o cativeiro babilônico.
E ele termina com a segunda vinda de Cristo. Isso é tempo dos gentios. Porém, a plenitude dos gentios começa com a rejeição de Israel. Os ramos originais da oliveira foram cortados pela incredulidade, mas nós, oliveira brava, zambuzeiro, fomos enxertados. Não fique dando muito glória não, porque Paulo disse: não se glorie, porque se os ramos originais foram cortados, quanto mais nós, oliveira brava. Só que os ramos originais foram cortados e nós somos enxertados, a plenitude dos gentios. Mas quando a igreja for arrebatada, Deus volta a atender Israel. E a tribulação vai preparar Israel para encontrar com Deus. Segundo propósito da tribulação: punir a tríade satânica. Tríade, eles tentam copiar a trindade. A besta que sobe do mar, que é o anticristo, tenta imitar a Cristo. A besta que sobe da terra, o falso profeta, tenta imitar o Espírito Santo. O falso profeta vai comandar uma falsa religião, a meretriz, dentro do período tribulacional. Existem opiniões no campo hipotético. Nós não temos nenhum texto bíblico para afirmar qual vai ser a falsa religião. Ainda que os reformadores criam que seja o catolicismo romano, outros já acreditam hoje que possa ser os muçulmanos, o Islã, mas nós não temos base, conteúdo bíblico plausível para dizer qual vai ser a falsa religião. Porém, olhando para o Apocalipse, a meretriz, a idolatria, tudo indica ser, mas nós não podemos afirmar de forma absoluta. Mas condiz muito com a igreja idólatra, mas nós não podemos afirmar. Mas após o arrebatamento da igreja, um ecumenismo, uma falsa religião comandada pelo falso profeta. Enquanto isso, após o arrebatamento da igreja, vai ocorrer um caos na terra. Thomas Ice, uma das maiores autoridades do Instituto de Dallas, pré-tribulacionista, dispensacionalista, ele não acredita que após o arrebatamento da igreja, já no mesmo dia começa a tribulação. Pode ser que isso demore alguns meses, mas não chegue a 1 ano. Outros acreditam que o arrebatamento ocorreu, já inicia os 7 anos de tribulação. E eu já ouvi alguns vídeos no YouTube, alguns tentando atacar a nossa doutrina pré-tribulacionista, pré-milenista, futurista, enxergando o livro do Apocalipse, ainda que tenha alguns símbolos, porém a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e não podemos alegorizar aquilo que é literal. A tribulação perdura 7 anos, eles disseram que isso é uma invenção nossa. Será que 7 anos de tribulação é uma invenção nossa? As 2 testemunhas irão profetizar por 42 meses, não precisa ser um Pitágoras, 3 anos e meio. Só que a mulher vestida de sol que pisa sobre a lua foge para o deserto por tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. 3 anos e meio com 3 anos e meio, 7 anos. A última semana da 70ª semana de Daniel, a última semana que falta, a palavra semana ali em hebraico é Shavua, é semana de anos e não de dias. Falta a última semana. Um dia eu fui indagado por um jovem assembleiano numa escola dominical, e ele disse: como pode se cumprir 69 e se passar 2000 anos e não se cumpriu a 70ª? O que ele estava querendo dizer é como pode entre o versículo 26 do capítulo 9 de Daniel para o 27 se passar 2000 anos. Eu disse: leia Joel 2:28, uma parte se cumpriu em Atos 2, a outra já dura 2000 anos e ainda não se cumpriu. Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Em Lucas 4 se cumpriu uma parte, ali na sinagoga na Galileia, mas a outra parte, o dia da vingança, é futuro. Zacarias capítulo 9, versos 9, Jesus entrou montado em um jumentinho. O versos 10 ainda não se cumpriu. É possível que entre um versículo e outro se passe 2000 anos. Então a tribulação, ela perdura por 7 anos. E dentro desses 7 anos,
Nós vamos ter a tríade satânica, a besta que sobe do mar, que é o anticristo, e quando a terra passar por um caos econômico e político, ele surge neste cenário, e ele, um político, receberá poder da antiga serpente, o dragão, que é Satanás, um falso pacifista, um ditador. Ele vai solucionar o problema do mundo econômico e político, as nações irão se curvar a ele. Quem é ele? Apocalipse capítulo 6, o primeiro selo é aberto. Um cavalo branco. Branco, uma falsa paz, oriunda do anticristo. O período tribulacional do Antigo Testamento já era visto como o dia do Senhor. Sofonias capítulo 1, versos 14, o dia do Senhor. Joel capítulo 2, versículo de número 1, o dia do Senhor. Amós capítulo 5, do versículo 18, 19 e 20, o dia do Senhor, um período de trevas. Mas quando nós lemos Jeremias capítulo 30, verso 7, a angústia de Jacó, não da igreja, de Jacó. A palavra angústia em hebraico é tsará. É a mesma expressão usada por Daniel, capítulo 12, versos 1, tratando da tribulação. A expressão é o dia da angústia, tsará. E tsará em hebraico aponta para dores de parto. Para o Novo Testamento nós temos em Mateus 24, 21, Jesus dizendo que desde o princípio nunca houve e não haverá um dia como este, o período tribulacional. E alguns emocionados, tentando me emocionar para virar pós-tribulacionista, dizem: não é justo, a igreja sempre passou por tribulações, o que essa geração tem de diferente que não pode passar? Olha, quase choro. Mas uma resposta para você é que em Mateus 24, 21, Jesus disse que desde o princípio nunca houve, não dá para comparar as tribulações da história com este período de 7 anos, que nunca houve outro igual e não haverá. Este período tribulacional também é chamado de ira. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 10. Se você aguarda o anticristo, fique tranquilo com ele. Paulo diz que a igreja de Tessalônica abandonou os deuses, os ídolos, e passou a esperar o anticristo? Não, a Jesus Cristo. Segura, que nos livra da ira vindoura. Por causa desse graças a Deus, eu dou outro texto. 1 Tessalonicenses capítulo 5, olha o que Paulo diz sobre os tempos e as estações. Não preciso nem falar, é o arrebatamento, vocês já aprenderam. Mas Paulo diz que virá o dia do Senhor. Paulo faz o empréstimo do Antigo Testamento da expressão dia do Senhor. Virá o dia do Senhor como um ladrão, de forma repentina, trazendo destruição, e pegará de surpresa. Estou vendo os Tessalonicenses lendo a carta com o olho regalado. Aí de repente ele diz: mas vós, que estáis na luz, não serão pegos de surpresa. E Paulo explica quem vai ser pego pelo dia do Senhor de forma repentina: os que andam em trevas. E aí no versos 9 ele diz que nós que estamos na luz seremos livres. Nós não fomos destinados para a ira vindoura. Porque como guardaste a palavra da minha paciência, te guardarei, téreo, da hora, ekhorama. Ou seja, não é na hora, é da hora. Em João 12, 27, Jesus disse: para o livrar, ekhorama, da hora. Ele estava falando da cruz. Então não era livrar na cruz, era livrar antes de chegar a ela. Ou seja, se você guarda a palavra da perseverança, da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação peirasmu que há de vir sobre todo o mundo.
A expressão é que sozinha poderia ser guardar dentro ou fora. Se você acreditar que a igreja vai ser guardada dentro da tribulação, então só te dou 3 textos para você pensar. Vamos supor que a igreja vai ser guardada dentro da tribulação e ela passa pela tribulação. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Fala que os salvos ali serão decapitados e degolados, por amor à palavra e o testemunho que deram. Apocalipse capítulo 20, versos 4. Há uma ressurreição ali, de quem? Daqueles que foram decapitados. E em Apocalipse capítulo 13, verso 7, o anticristo vai guerrear contra os santos e vencê-los. Se os santos ali é a igreja, meu amigo, que dificuldade ser pós-tribulacionista. Vai guardar dentro, mas vai ser degolado. Vai guardar dentro, mas vai ser decapitado. Mas ele prometeu guardar. Pois é, e a igreja vai ser vencida pelo anticristo. Olha que vergonha. Quer ficar, fica. Mas no arrebatamento eu estou subindo antes da ira. Eu acho que eu não estou sozinho, vou perguntar outra vez. No arrebatamento eu estou subindo antes da ira. Não é revelação não, mas talvez tenha algum pós-tribulacionista no nosso meio. Ele deve estar até cutucando alguém. Por que ele não lê 2 Tessalonicenses? Para satisfazer o teu coração, nós vamos colocar na tela agora. 2 Tessalonicenses 2, versos 1. Paulo escreve a segunda carta, olhem para cá. Paulo escreveu a primeira carta e ensinou os Tessalonicenses que haveria um arrebatamento, no capítulo 4, versos 17, ok? E no capítulo 5 ele ensinou que o dia do Senhor é um período de trevas que vem como um ladrão. Ou seja, dia do Senhor é um período de trevas que vem como um ladrão, como dores de parto. Aí Paulo, ele vai escrever a segunda carta porque estava acontecendo alguma coisa lá na igreja de Tessalônica. Eu vou parafrasear. Assistiram uns 10 vídeos no YouTube de uns teólogos pós-tribulacionistas, já ficaram perturbados. Ora, irmãos, Paulo dizendo: rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Reunião com Ele está falando de arrebatamento, quando seremos reunidos. Então Paulo está dizendo o seguinte: irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Versos 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Ou seja, Paulo está dizendo: eu escrevi a primeira carta e ensinei para vocês que haverá um arrebatamento, a reunião dos santos para encontrar o apânteses, encontrar com ele nos ares. Então Paulo está dizendo, eu estou perplexo. Como vocês podem mover-se facilmente do vosso entendimento? O que ele está dizendo é, eu ensinei vocês. Como vocês podem, depois de aprender, deixar a doutrina que eu ensinei? Olha o que ele vai dizer: nem vos perturbeis. Então os tessalonicenses estavam perturbados. Por quê? Por epístola, por espírito ou por palavra, como de nós. Sabe o que Paulo está dizendo? Na minha ausência, eu havia ensinado para vocês o arrebatamento da igreja, e vocês aprenderam que o dia do Senhor é a tribulação para aqueles que estão em trevas. Mas após a minha partida, entraram alguns aí na igreja, quer por espírito ou por palavra, pregando, ou até mesmo por carta, como se fosse minha, ensinando que o dia do Senhor já está perto. A expressão grega, se você conhece um mínimo de grego, você entende que o dia do Senhor estivesse já perto, o dia do Senhor já chegou. O que Paulo está dizendo é, por que vocês deixaram-se mover facilmente do entendimento do que eu vos ensinei sobre a nossa reunião com Ele? Mas agora vocês estão perturbados, porque entraram alguns aí por palavra, por espírito ou por carta, como se viessem de mim. E vocês estão perturbados porque esses que vos perturbam estão dizendo para vocês que vocês já estão vivendo o dia do Senhor, ou seja, vocês já estão na tribulação. Ora, se o dia do Senhor fosse arrebatamento, era para eles estar dando glória a Deus. Mas eles estão perturbados porque estão dizendo que eles estão na tribulação. É uns desajuizados pós-tribulacionistas que entraram lá. Mas olha o que Paulo vai dizer no versos 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, jovem. Porque não será assim o quê? O dia do Senhor.
sem que antes se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, e antes a apostasia. O que Paulo está dizendo é: vocês não estão na tribulação, no dia do Senhor. Porque se vocês estivessem no dia do Senhor, já teria vindo a apostasia e se manifestado o anticristo. Então é uma prova que vocês não estão no dia do Senhor, porque isso não será assim. O dia do Senhor não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Versículo 6, por gentileza. E agora vocês sabem o que o detém o anticristo, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um agora que resiste, até que do meio seja tirado. A tribulação começa com a abertura do primeiro selo, é o dia do Senhor, é o dia da ira. O primeiro selo é um cavalo branco, é uma falsa paz. Falsa paz esta, que o templo em Israel vai ser reconstruído. E a figura do anticristo vai trazer paz também para Israel. Que, no entanto, Israel vai assinar um tratado de paz com o anticristo. Quem sabe acreditando que este é o Messias. É o único que vai conseguir trazer paz para Israel com os árabes. Ele vai enganar a muitos. Segundo o selo vem um cavalo vermelho trazendo guerra. Porque aqueles que não se submetem ao governo do anticristo é declarado guerra. Consequência da guerra, culmina fome. Terceiro selo, um cavalo preto. Quarto selo, um cavalo amarelo trazendo morte, doença, epidemia. Consequência da fome e da guerra. O quinto selo, salvos no período tribulacional. Terá salvos? Claro. Mas o Espírito Santo não sai da terra, ele é onipresente. Eu não sei quem que está tirando ele da terra. Agora, é questão de termos, ok? É só questão de termo. Não diga teologicamente que o Espírito Santo sai da terra. Isso é um problema teológico, se você disser isso. Mas use, ao invés de dizer que o Espírito Santo sai, use esse outro termo, para não se complicar. Diga assim: a atuação do Espírito Santo será esporádica, restrita, como era no Antigo Testamento. Ou seja, se duas testemunhas profetizam, profetiza pelo Espírito. Ou tem como profetizar sem o Espírito? Se 144 mil, 12 mil de cada tribo são comprados com preço de sangue, só podem ser convencidos pelo Espírito Santo. Se há salvação no período tribulacional, quem convence o homem do pecado senão o Espírito Santo? E eu já ouvi assembleano dizer: não tem o Espírito Santo. Eles são salvos quando dão a sua vida, são decapitados. Então a salvação agora é por mérito? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então salvação é pela fé. Então o Espírito Santo ele atua, mas de forma esporádica. Mas quem se converte no período tribulacional é perseguido pelo governo do anticristo. E se não tiver a marca da besta, você não compra, você não vende, logo você é decapitado. A marca da besta, a palavra marca é caragma, pensamento meu. Quem sabe não vai ter libra, não vai ter euro, não vai ter dólar, não vai ter real, não vai ter o peso, não vai ter o guarani. Uma única moeda centralizada no governo do anticristo. E com aquela marca, uma marca real, caragma, você compra, abastece o carro, marca na mão direita e na testa. Quem não tem a marca, não compra e não vende. O sexto selo vem um terremoto terrível. Os reis e governantes que estiverem em iminência fugirão para os outeiros, dizendo: livra-nos da ira do cordeiro. O sétimo selo, quando é aberto, aparece 7 anjos com 7 trombetas. A primeira trombeta, quando for tocada, tudo que é verde na terra, 1/3 vai ser destruído. A segunda trombeta, quando for tocada, 1/3 do que existe nas águas perderá a vida.
A terceira trombeta, quando for tocada, as águas serão contaminadas em sangue, e não vai ter Moisés para tocar nas águas. A quarta trombeta, quando for tocada, não reclame do calor. Haverá um abalo sísmico, haverá um período de trevas. Mas depois do período de trevas, no derramamento das taças, o sol se aproxima da terra, pessoas serão abrasadas pelo calor. A quinta trombeta, quando for tocada, um ser vai descer do céu e vai receber uma chave de outro ser, e vai abrir o poço do abismo. Que abismo é este? Possivelmente o Tártaro. De 2 a Pedro, capítulo 2, versos 4. Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas Deus, em algemas, em prisões, os trancou no inferno. A palavra de Tártaro no grego é um abismo. Quando esse ser abrir o poço do abismo, demônios sairão e começarão a atormentar a terra. Um dos demônios, nós sabemos o nome, Abaddon, Apolion, o destruidor. E por meses estarão atormentando a terra. Mas ó, irmã, você que está me olhando dessa forma com medo, fique despreocupada. Neste momento, em um cortejo celestial, estaremos na eternidade adorando a Ele. Duas testemunhas aparecem nos 3 anos primeiros e meio do período tribulacional. Já ouvi dizer que as duas testemunhas é Moisés e Elias. Eu não sei porque querem ressuscitar Moisés a qualquer custo. Ellen White até quer, mas nós, assembleanos, qual é o texto que você usa para dizer que Moisés ressuscitou? Logo, se Moisés ressuscitou antes de Cristo, a primícia dos que dormem é ele. Judas, versículo 9, Satanás contendeu com o Miguel, contendeu o corpo, ali não tem ressurreição. Mas ele apareceu no Monte da Transfiguração, em Marcos 9, Lucas 9 e Mateus 17. Mas em Mateus 17, versos 9, a expressão é rorama. Elias e Moisés apareceu em visão. 30 dias após a morte de Moisés, Deus falou com Josué: o meu servo Moisés está morto. O tempo verbal em hebraico é continua morto. Deixa ele morto, gente. Para ser uma das duas testemunhas, Moisés precisaria ressuscitar. Em qual momento? A Bíblia não diz o nome das duas testemunhas. Isso são duas oliveiras, são dois judeus. Então já sei, Elias, porque em Malaquias 4, verso 5 vai dizer que o Elias vem primeiro. Aí Jesus já refutou apologeticamente dizendo: o Elias já veio, é o João Batista. Então já sei, é o Enoque. Mas Hebreus 11 diz que ele foi tirado para não provar da morte. Imagina agora Jesus falando para ele assim: era brincadeira, viu? Agora tu vai voltar lá e vai morrer. Quem são as duas testemunhas? Você tomando um café comigo, lá na sua casa, você pode até dizer: eu acredito que seja Moisés e Elias, eu acho que seja. Agora, dizer isso de forma absoluta, sem texto, é passar vergonha. Tenha a humildade de entender que quando a Bíblia se cala, não tem a voz. Tenha a humildade de dizer: não sei, o texto não diz. Quem são 144 mil? 12 mil de cada tribo. Só a tribo de Dan ali não está, não me pergunte por quê, mas a tribo de Levi entrou no seu lugar. Comentaristas acreditam que é por causa da idolatria de Dan. No livro de Juízes, capítulo 18, não sabemos. Ponto. Esses 144 mil irão testemunhar a Cristo no período tribulacional. E as duas testemunhas irão profetizar por 3 anos e meio. Mas as duas testemunhas serão martirizadas. E os corpos das duas testemunhas ficará numa praça em Jerusalém exposta. E o anticristo e todas as nações marcadas pela marca da besta irão zombar de Deus por conta da morte delas. No 3º dia o Espírito Santo ressuscita as duas testemunhas e todo o povo ficará apavorado. Eu tenho 10 minutos, eu já vou para os autos conclusos. Já. Até porque se eu contar tudo hoje, vocês não me chamam mais. Escapou. Na metade da tribulação, uma imagem
da besta é criada. E o falso profeta vai induzir uma adoração à imagem. É neste momento que cai a máscara do anticristo. Porque como Israel vai adorar uma imagem? Se no decálogo não adorarás imagem de escultura. O cativeiro de Samaria no ano 722 a.C. e o cativeiro do Reino do Sul, através de Babilônia, no ano 606, 597 e 586, se deram por conta da idolatria. Lembra que eu disse que Deus tem propósitos? Depois de 70 anos nunca mais houve idolatria. Quando construir a imagem do anticristo e pedir adoração, Israel rasga o tratado de paz com o anticristo, como descreve em Daniel 9:27. Na metade da semana de 7 anos, fará cessar o sacrifício e oblação. É a desolação a qual falou o profeta Daniel. O anticristo em fúria vai perseguir Israel. E quem é Israel? Capítulo 12 do Apocalipse. É a mulher vestida de sol que pisa sobre a lua. Sol e lua, lembra do sonho de José em Gênesis 37. Aquela mulher não é igreja, porque ela dá luz a um varão. E a igreja sai de Jesus, não Jesus sai da igreja. Então já descarta. O Vaticano diz que é Maria, mas Maria não ficou 3 anos e meio fugindo para o Egito. Ali é 3 anos e meio fugindo para o deserto. E Deus dará asas para Israel, ou seja, vai proteger Israel. Mas no final da tribulação, o anticristo vai reunir todas as nações para a batalha no vale de Meguido contra Israel. Nações virão por cima contra o povo mais odiado da terra, Israel. Se você perguntar para um menino americano na escola qual a glória do seu país, ele vai dizer: somos a maior potência mundial. Se perguntar para um menino no Japão qual o orgulho do seu país, patriota, esse menino vai dizer: o nosso avanço tecnológico. Se perguntar para um menino brasileiro perdido, não salvo, que não vem para a escola bíblica dominical, não sabe o que é ser cristão, ele vai dizer: a marca do nosso país é carnaval e futebol. Mas se perguntar para um menino israelita que perdeu a mãe e o pai na faixa de Gaza, qual a marca do seu país, ele vai dizer: nós carregamos a glória de Deus. Este país que deixa de existir no ano 70 na diáspora com Tito Vespasiano, naquele local foi comandada pelos bizantinos, mamelucos, pelos otomanos, pelos cruzados e por fim pela Grã-Bretanha. Quando Theodor Herzl, um austro-húngaro, no ano de 1897, convoca o movimento sionista e diz: quem viver verá, vamos pleitear a causa na ONU e voltaremos a ser nação. 50 anos se passam, ele já está morto. Mas em 1947 há na ONU uma reunião para que no ano de 1948 David Ben-Gurion, após uma votação na ONU, Israel volta a ser nação. O que eu tenho a ver com isso? Isaías 66 versos 8. Poderia nascer uma nação em um só dia, poderia nascer uma nação de uma só vez, mas Sião está de parto e já deu luz aos seus filhos. Essa nação está encurralada no vale de Meguido, todas as nações em volta de Israel para destruir. Não cabe nada a Israel a não ser orar. Qual a oração? Jesus em Mateus 23, depois de condenar os fariseus, os chamando de sepulcros caiados, hipócritas, e trazer diversos ais, Jesus ele coloca o coração sobre Jerusalém. O que eu vou dizer agora, se tiver um calvinista no nosso meio, ele vai tremer, porque esse versículo eles odeiam. Jesus disse: como uma galinha, olha só, eu quis juntar os meus pintinhos, mas vocês não quiseram. Não sei se você entendeu. Aí Jesus disse: porém a casa de vós ficará deserta. Olha agora, vocês não me verão mais, até que clamem: bendito o que vem no nome do Senhor. Bendito o que vem no nome do Senhor. Quando Israel estiver encurralado no vale de Meguido, Israel vai clamar: Hosana, Hosana, bendito o que vem no nome do Senhor. Não é Netflix e nem filme de Hollywood, o céu vai abrir. Apocalipse 1:7, Mateus 24:31, Apocalipse 19:11. Quando todo o universo, quando toda a humanidade olhar o céu aberto, eis que vem um cavalo branco.
Montado sobre ele não tem uma coroa de espinho, mas há uma coroa com muitos diademas. A sua veste é salpicada de sangue e os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua coxa do seu vestido está escrito: Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Com o sopro da sua boca, ele vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Descerá um anjo do céu e amarrará Satanás por 1000 anos. Ele vai destruir todas as nações e vai pisar o pé no Monte das Oliveiras. Quando ele pisar o pé no Monte das Oliveiras, Israel vai olhar para cima e vai reconhecê-lo como Messias, aquele que eles trocaram por Barrabás, aquele que andou entre os homens, o Emanuel, o Deus conosco, a raiz de Davi, aquele que é vivo pelo século do século. A ele honra, a ele glória, a ele louvor essa noite. Ele é a pedra que vem para estabelecer o teu reino eterno. Amando, orar, chorei, queimando. Estou sentindo uma graça. E eu e você, esse crente aí do teu lado, atrás de você, nós estaremos vindo com ele nas nuvens. E você vai dizer: valeu a pena servir a Cristo, valeu a pena dizer não ao pecado, valeu a pena suportar a tentação, valeu a pena ser fiel a Ele. Se esse crente está frio do teu lado e não dá glória de jeito nenhum, deixa ele aí. Dê glória por você e por ele, aquele que é digno de honra e de louvor. Olhem para cá, por gentileza. Tem uns engomadinhos que não dá glória, não levanta a mão de jeito nenhum. Eu vou te dar alguns motivos para você levantar a mão e dar glória. Se você não quer levantar a sua, Gênesis 14, 22, Abraão levantou a dele ao possuidor dos céus e da terra. Se você não quer levantar a sua, Salomão, 2 Crônicas, capítulo 6, versos 12, diante do templo, levantou as suas mãos. Salmo 141, versículo de número 2, levantarei as minhas mãos para bendizer ao Senhor. Êxodo capítulo 17, versos 11, enquanto Moisés ficava igual esse crente do teu lado, com a mão baixada e não levantava, perdia a batalha. Mas quando levantava, Neemias capítulo 6, versos 8, levanto as minhas mãos. Esdras capítulo 9, verso 5, levantarei as minhas mãos no sacrifício da tarde. Segura. Não é revelação não, mas ele deve estar dizendo aí: mas levantar a mão, pelo que eu vi, é só coisa de homem que levanta. Deuteronômio 32, versículo 39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver. Segura, eu firo, eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Vai enchendo o pulmão de ar que eu vou ler o 40. É coisa de homem? Versos 40, por gentileza. Porque diz o Senhor, é coisa de homem, o Senhor está dizendo: levantarei a minha mão. Quer ficar com ela abaixada? Fica. Deus está dizendo: levantarei as minhas mãos. Eu já tinha pulado da cadeira e levantado as duas. Eu já tinha ficado de pé para adorar a Ele. Eu já estava com as duas levantadas, glorificando a Ele. E que mão chorar.
Sobia, Amanjo Camandará. Sinta a presença dEle. Sinta a presença dEle. A igreja triunfante e militante. Sinta a presença dEle. Ele colocará cabritos à sua esquerda, os bodes, as ovelhas à sua direita, e dirá: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos tenho preparado. Levanta suas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós agradecemos pela Tua presença. Nós te agradecemos pela Tua igreja. Nós te agradecemos pelo Teu doce Espírito Santo Consolador. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pela Tua igreja em Maracanaú, pela vida do nosso pastor presidente, da sua família, dos obreiros, dos evangelistas e presbíteros e pastores que aqui estão. Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por essa conferência. Queremos te agradecer por esse tempo de crescimento. Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom. Mas porque o Senhor é bom. E a tua benignidade, ela dura para sempre. Permita-me, Senhor, pedir isso aos céus. Renove agora em nome de Jesus. Seja renovado agora em nome de Jesus. Você que está na galeria, seja renovado agora em nome de Jesus. Sinta a presença dele agora em nome de Jesus. Já não falo mais em línguas estranhas, fale agora em nome de Jesus. Seja batizado agora em nome de Jesus. Receba batismo com o Espírito Santo. Receba o batismo com o Espírito Santo e